Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E para te lembrar que o link desse sermão ele já está disponível na descrição do vídeo. E se você quiser participar aqui, fazendo a pergunta pessoalmente para o pregador, ou se você quiser enviar as suas perguntas, também tem um link ali na descrição do vídeo. E hoje nós temos aqui conosco o pastor José Santos, que é aqui o pastor desse distrito aqui do JuVV. Temos também aqui a Liz. A Liz, ela faz parte do Clube de Aventureiros Cruzeiro do Sul Kids. E também aqui a Elizabeth, que é diretora da FAM. Bom, e nós temos várias perguntas aí, pastor. Está preparado? Manda ver. Não sei se eu estou preparado. Mas vou tentar responder. Aqui nós temos a primeira pergunta. Como será que Deus interpreta quando pegamos o dízimo e transformamos em bênçãos, distribuindo diretamente aos necessitados? A Bíblia diz o seguinte: você deve pegar o dízimo e levar à casa do tesouro. Porque o dízimo, como eu falei hoje, está muito ligado àquilo que está no coração. Egoísmo e tal. E quando você leva para a casa do tesouro, você deixa lá e permite que a casa do tesouro faça como deve ser feito. Porque o dízimo está ligado à evangelização, à pregação do evangelho, a manter pastores, tudo aquilo que está relacionado ao evangelho, evangelismo, se paga ou se usa com os recursos do dízimo. A partir do momento que eu deixo de entregar o dízimo e eu faço, e eu vou apoiar aquele ministério, eu vou levar para aquele projeto, aí, pelo contrário, estou exercitando novamente o meu egoísmo. Eu vou direcionar do jeito que eu quero. A partir do momento que eu levo a casa do tesouro, eu deixo que Deus, através de quem está lá, dirija as ações em relação ao dízimo. Portanto, quando eu quero administrar do meu jeito, não tem muito a ver com o propósito do dízimo, que é exatamente a manutenção do evangelho, e Deus trabalha, então, o meu egoísmo, dilacerando ele, destruindo ele, e o dízimo serve exatamente para fazer isso. Tirar esse controle que é meu e entregar o controle para quem deve fazer. Deus. Ok. Elizabeth, qual é a sua pergunta? Obrigada por essa oportunidade. A minha pergunta para o pastor é o tema maravilhoso que foi hoje, né, que é uma vida de provas, né, e é uma coisa que a gente tem constantemente na nossa vida. Por que parece, pastor, que algumas pessoas têm mais provas, mais do que outras pessoas na sua vida? Ou isso é uma consequência do seu pecado? O que o pastor acha? Porque parece que quando a gente vê alguém assim, nossa, essa pessoa está passando muitas provas, as quais são difíceis às vezes. Parece isso ou é uma visão humana que a gente tem de uma prova? Beth, uma boa pergunta. Olha só, tem aquele filho que você olha para ele já entende o que você está falando. O que você quer, você não tem que falar muito. Tem outro filho que você fala, não adianta, e você tem que agir para que ele possa entender. Tem pessoas que olham para Deus e diziam assim, olha, Deus está pedindo isso de mim, eu vou fazer. Tem outros que olham e dizem assim, Senhor, não é bem assim, eu gostaria de fazer diferente. Às vezes são consequências das escolhas que fazem. Ou outras, por vivermos em um mundo de pecado, às vezes você acaba colhendo coisas que você não gostaria e acontece. Então eu acho que não tem como eu definir aqui, Beth, é por causa disso. Cada caso é um caso. Às vezes Deus permite porque Deus está moldando o caráter. Outros casos é herança que recebe dos pais, portas que foram abertas. Sim. Então depende muito. Se a gente limitar ou dizer assim, olha, é por causa disso, eu acho que é injusto. Porque tem muitas possibilidades. Às vezes pagam por erros, escolhas, e as consequências a gente colhe. De repente a pessoa não fez nada. E Deus permite que aquilo aconteça.
é algo que pertence a Deus. Ele é o justo juiz, por isso que a gente deve deixar que ele faça, porque não tem como nós, seres humanos limitados, que não sabemos o que vai acontecer daqui a pouquinho, dizer, olha, ele está fazendo isso porque pecou. E isso, biblicamente, no passado acontecia muito. Sim. Jesus, o que ele fez? Está cego? Não, eu não vejo isso. Eu vejo que vivemos um mundo de pecado e tem justos que pagam sem merecer, e tem injustos que colhem frutos sem merecer. Então eu acho que não tem como eu criar assim um padrão, tá sofrendo porque merece, ou não está sofrendo, coitadinho. Isso aí pertence a Deus e Ele vai fazer para cada um. A questão é como eu me encontro ao olhar para uma situação como essa. Sim. Eu estou em paz. Deus é o justo juiz, Ele sabe exatamente o que fazer. Tem gente sofrendo amargamente, sem motivo algum. E tem outros que deveriam estar pagando e não pagam. Aí você olha e diz assim, Senhor, por que aquele camarada lá fez aquilo e não paga por isso? No momento certo Ele vai fazer. Então a gente tem que confiar que Ele vai fazer o que deve ser feito, por ser o justo juiz que transita no futuro, no presente e no passado. Será que deu para responder? Ótimo. Ou eu pulei de um lado para o outro? Não, excelente, excelente. Amém. E pastor, a Liz vai fazer a pergunta dela. E aí, minha filha, manda. Pastor, você sabe quantas vezes você falou Deus no culto? Não tenho a mínima ideia. 54. Que legal, poderia ter falado mais um pouquinho ainda. Que legal, significa que você prestou atenção. Você contou. Deus é fiel, Deus é o nosso Pai, Deus é aquele que cuida de nós, Deus é o dono do mundo, portanto devemos dar a Ele aquilo que Ele merece. Nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. Fala mesmo, é verdade. Isso significa que tanto falar de Deus, a gente vai entendendo que Deus é bom. De tanto falar de Deus, a gente vai experimentar aquilo que Ele entrega. De tanto falar com Deus, você passa a conviver com Ele. De tanto você falar e contemplar, você começa a fazer igual. Fale bastante de Deus, que você vai ficar bem pertinho dele. Aos poucos vai moldando a gente. Você entendeu? E você é muito especial, você teve coragem de vir aqui. Você é uma menina de Jesus. E Ele vai cuidar, aliás, Ele está cuidando de você. E da sua família, da sua avó e do seu avô que está aqui. Tá bom? Nunca esqueça que você é a menina de Jesus Cristo. A menina de Deus. Amiga de Deus. Você ama as coisas de Deus. Eu sei disso. Você está sempre aqui quando tem eventos, semanas, que tem programas de crianças, você está aqui. Porque você é dele. Fechado? Pastor, qual é a essência do sermão? Fidelidade a Ele, custe o que custar. É um desafio para a gente, porque o dinheiro para nós traz segurança. E quando eu não tenho, como meu sogro, que quando eu não tinha nenhuma poupança, ele pirava, literalmente. Ele sempre teve um dinheiro guardado. Não estou dizendo que não é para fazer isso, não é isso. Você tem que guardar mesmo, porque quem pertence a Jesus é sábio na hora que tem que administrar e tem que guardar, porque há momentos que você não tem. Então você tem que guardar. Isso é óbvio. E faz parte do processo. Você entende? Mas nós temos que confiar unicamente em Deus. Dele é o céu, a terra, o mar, tudo pertence a Deus. Se eu estou vivo hoje é porque Ele me deu vida. E Ele me protegeu algumas vezes. Se eu estou vivo e sou um pastor hoje é porque Ele me deu esse privilégio. Ser um pastor é um privilégio. Então eu gostaria que a igreja entendesse que tudo pertence a Deus. E se somos provados hoje, não é para ficar bravo com Deus. Deus está nos moldando. Deus está nos moldando. Assim como um filho, que você tem que chegar e às vezes usar qualquer coisa para que ele obedeça. Ou tira o celular dele, alguma coisa você faz para que ele obedeça. E tem outros que você só fala, filho, faça, ele faz. Deus faz a mesma coisa com a gente. Filhão, vou ter que tirar alguma coisa de você para você olhar para mim.
e Ele faz o que é necessário. Então a ideia foi mostrar para a igreja de que nós precisamos confiar em Deus, porque quando nós confiamos nele em relação aos nossos recursos, o resto vem naturalmente. Porque a coisa mais difícil é descansar em Deus nessa questão de finanças. E se eu não fizer? E agora? E se faltar? É o medo, a ansiedade. Agora, Senhor, toma conta. Você já andou muita coisa. O restante vem de maneira natural. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que só olham para Deus quando pedem tudo. Tem um exemplo em casa. Meu cunhado dizia o seguinte: quando eu tenho muito dinheiro, eu me afasto de Deus. Eu não posso ter muito. Eu tenho que ter o suficiente para viver dignamente. Se for demais, eu me afasto dele. Aí cada um, Deus vai trabalhando de uma forma. Se for necessário, ele permite perder. Para outro, ele diz: toma, porque você não se afasta de mim mesmo com muito dinheiro. Para outros, ele tira. Deus conhece individualmente cada um e vai fazer de acordo com isso. E o bom é que nós entendamos, né, tudo isso, e com o sermão foi maravilhoso. Você entendeu? Nós entendemos. Sim. Então tá bom. A gente fala as coisas e de repente não sabe se entenderam ou não. Sim. Porque tá aqui, não sei se chegou lá. Falar é outra história. Chegar lá de acordo com aquilo que você está pensando é um desafio. Sim. Elizabeth, Liz, pastor, nós agradecemos muito a participação de vocês. E para encerrar, pastor, faz oração? Com certeza. Obrigado mais uma vez a Deus por esse momento tão especial, por poder falar um pouquinho mais do tema que foi apresentado, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na vida de cada um que ouviu, dando poder para colocar em prática. Tudo que queremos é uma vida pautada por princípios, confiando unicamente em Ti, descansando em Ti, na certeza que farás o que deve ser feito. Abraça-nos neste momento, entrega-nos, por favor, Shalom, e a cada um que está nos vendo neste momento, nos dê um sábado ao Teu lado, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.